castelo de Kronborg, conhecido como o cenário de Hamlet, possui não apenas uma fama literária, mas também uma arquitetura impressionante. Sua altura atinge 35 metros e suas paredes, com espessura de 2 metros, protegiam os tesouros reais contra inimigos. Você sabia que neste castelo há uma das galerias subterrâneas mais longas da Europa? A galeria tem mais de 120 metros de comprimento e conecta diferentes partes do castelo, criando uma atmosfera misteriosa. Mas isso não é tudo. O castelo foi construído no século XV e originalmente servia como fortaleza para proteger contra ataques do mar. Imagine como soavam as notas das trombetas de guerra e o pisar das botas dos soldados quando os inimigos tentavam invadir essas paredes. Cada noite, pelos corredores de Kronborg, vaga o fantasma do velho rei, e segundo as lendas, pode-se ouvi-lo nas horas silenciosas. E agora, imagine que nessas paredes existem salas secretas, das quais ninguém suspeita, repletas de tesouros que datam da época do reinado de Cristiano IV. O castelo também é famoso por seus magníficos jardins, que ocupam uma área de 2 hectares. Esses jardins foram projetados para lembrar os parques franceses e abrigam mais de 150 espécies de plantas. Sabe o que mais impressiona? Em Kronborg está guardada uma das mais antigas edições da Biblioteca Real, contendo mais de 5.000 livros, muitos dos quais datam do século XVI. O castelo de Himeji, com suas paredes brancas como a neve, parece saído de um conto de fadas, mas sob sua bela superfície se escondem muitos mistérios. Suas construções são projetadas de forma a suportar terremotos, graças a um sistema de suportes de madeira que garantem flexibilidade. Mas isso não é tudo. O castelo possui um labirinto de corredores e passagens secretas, permitindo que os defensores ataquem os inimigos de forma surpreendente. Na área do castelo, existem 3 níveis que se estendem por mais de 30.000 metros quadrados. Não se trata apenas de uma beleza arquitetônica. O castelo serviu como uma fortaleza estratégica durante o período feudal. Curiosamente, suas paredes têm uma forma única, lembrando as asas de um pássaro, o que é não apenas estético, mas também funcional, criando uma ilusão de altura e protegendo contra ataques. Dentro do castelo, há artefatos que contam a história da vida dos samurais. Um dos itens mais valiosos é uma espada com mais de 70 centímetros de comprimento, que pertenceu a um dos primeiros proprietários do castelo. Sua lâmina é feita de aço de alta qualidade e ainda é possível ver os sinais de marcação que indicam a habilidade do ferreiro. Mas você sabia que ao longo dos séculos o castelo foi atacado várias vezes e até mesmo destruído? No entanto, suas restaurações foram tão habilidosas que ele conseguiu preservar suas características históricas. Hoje, o castelo de Himeji está incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco e atrai mais de 1 milhão de turistas por ano. Entre suas inúmeras maravilhas estão os belos jardins com as flores de cerejeira que chamam a atenção por sua beleza no início da primavera. Todos os anos um festival acontece aqui, onde se pode ver as flores desabrochando, criando uma atmosfera mágica na qual se deseja mergulhar. E imagine que, em diferentes épocas do ano, o castelo se apresenta de maneiras completamente diferentes, como se estivesse trocando de roupas.
O Castelo de Óbidos não é apenas uma fortaleza, é uma verdadeira história viva que se preservou através dos séculos. A altura de suas paredes atinge 10 metros e seu comprimento ultrapassa 100 metros, tornando-o um dos castelos mais impressionantes de Portugal. Mas sabe o que é ainda mais fascinante? O castelo é cercado por jardins pitorescos e ruas estreitas e sinuosas que parecem transportá-lo para outra época. Dentro de suas paredes você encontrará não apenas antiguidades, mas também inúmeras lendas, cada uma capaz de fazer o coração bater mais rápido. E quanto à sua arquitetura? As paredes do castelo são construídas com pedras extraídas de pedreiras próximas, e os telhados são cobertos com as características telhas que conferem a todo o complexo um charme especial. Cada canto do castelo guarda mistérios, e os moradores locais contam histórias sobre fantasmas que perambulam por seus corredores. Mas isso não é tudo. O castelo serve como palco para diversos festivais, incluindo o famoso Festival de Chocolate, que atrai gourmets de todo o país. Imagine, as ruas do castelo repletas de aromas de delícias de chocolate, enquanto nas praças acontecem oficinas de confeitaria. E aqui está o que realmente surpreende. O Castelo de Óbidos foi presenteado à rainha portuguesa, e esse evento ocorreu no século XII. Ao longo dos séculos, o castelo trocou de proprietários, mas sua grandiosidade e atratividade permaneceram inalteradas. Todo ano, mais de 200 mil turistas vêm até aqui, ansiosos para tocar a história e ver essa maravilha arquitetônica. Agora, imagine que por trás de cada pedra há uma história esperando para ser contada. Mont Saint-Michel não é apenas uma ilha, é um verdadeiro enigma arquitetônico. Imagine uma fortaleza erguendo-se a cerca de 100 metros acima do nível do mar, cercada por água que vai e vem com as marés. A água sobe alguns metros e, no momento da preamar, a ilha torna-se isolada, como se estivesse em um sonho. Nesta ilha encontra-se uma abadia construída no século IX, que ainda impressiona pela sua beleza. Mas o que realmente é surpreendente é que a abadia foi erguida em um estilo que combina elementos românicos e góticos, tornando-a uma obra-prima arquitetônica. Você sabia que sua construção levou mais de 8 séculos? Mas isso não é tudo. Dentro da abadia, você encontrará enormes janelas que permitem a entrada da luz, quase como se estivessem dando vida às paredes de pedra. A altura das abóbadas chega a 20 metros e nas paredes podem ser vistas intricadas afrescos que contam histórias religiosas e lendas locais. Você não acreditaria que neste lugar são realizadas cerimônias que reúnem centenas de peregrinos a cada ano. E aqui vai um fato muito interessante. Mont Saint-Michel é considerado uma das atrações turísticas mais visitadas da França, atraindo mais de 3 milhões de visitantes anualmente. Este lugar se tornou um verdadeiro símbolo da cultura e da história francesa, e sua magia não deixa ninguém indiferente. Você ouviu sobre a lenda que diz que o arcanjo Miguel apareceu ao bispo Ober em 6 séculos, ordenando-lhe que construísse uma igreja nesta ilha? É fascinante como essa lenda influenciou as decisões arquitetônicas que vemos hoje.
Você consegue imaginar um castelo que parece ter saído de um conto de fadas? O castelo de Haar, na Holanda, não só impressiona pela sua arquitetura, mas também pelas suas dimensões. Sua área total é de quase 30.000 metros quadrados. Este castelo é cercado por jardins pitorescos, onde crescem mais de 100 espécies de plantas, além de lagoas e canais que criam uma atmosfera especial. Dentro do castelo há mais de 200 cômodos, a maioria decorada no final do século XIX. Cada sala tem sua história única, e na biblioteca estão guardados mais de 5.000 livros, incluindo edições raras datadas do século XVI. Sabe o que é mais surpreendente? Este castelo foi construído no local de uma fortaleza anterior, que existia já no século XIII. Mas isso não é tudo. Em De Haar, você pode ver verdadeiras obras-primas da arte, incluindo pinturas de artistas famosos. E aí começa a parte realmente fascinante. Em um dos salões, há uma lareira única, adornada com azulejos que foram feitos à mão e datam do século XVIII. Todo ano, o castelo atrai milhares de turistas que desejam desvendar seus mistérios. Imagine que aqui são realizados torneios de cavaleiros e recriações históricas com a participação de atores em trajes condizentes com a época. É interessante notar que o castelo também possui uma capela, onde ocorrem verdadeiros casamentos, o que o torna especialmente atraente para os noivos. E você sabe o que é ainda mais intrigante? O castelo de Haar se tornou o cenário de muitos filmes e séries, incluindo dramas históricos cultuados. Ele ainda guarda muitos segredos, esperando que alguém os revele. O Castelo de Praga ocupa uma área de 78 hectares. É o maior complexo de castelos do mundo. Imagine as muralhas, que chegam a 30 metros de altura, protegendo a residência real ao longo dos séculos. Este castelo foi testemunha de inúmeros eventos históricos, incluindo coroações e revoltas. Você sabia que no Castelo de Praga está localizado o maior antigo catedral de castelo da República Tcheca, a Catedral de São Vito? Sua altura ultrapassa 60 metros e os vitrais, criados pelo famoso artista Alphonse Mucha, impressionam pela sua beleza. Todo ano, importantes cerimônias acontecem aqui, incluindo as coroações dos reis tchecos. Mas isso não é tudo. Dentro do complexo existe a Rua Dourada, onde outrora viveram alquimistas que sonhavam em criar a pedra filosofal. As ruas estreitas, com suas casinhas coloridas, lembram tempos em que a vida e a magia pulsavam aqui. Você sabia que essas casinhas foram construídas no século XV e ainda preservam sua atmosfera? E aqui começa a parte realmente fascinante. O Castelo de Praga foi residência dos reis tchecos e, posteriormente, do presidente da República Tcheca. Neste castelo estão guardados artefatos inestimáveis, incluindo a coroa de Santo Venceslau, datada do século X, que é considerada um símbolo do Estado tcheco. Cada elemento deste lugar conta sua própria história. Se você acha isso incrível, espere até ouvir mais. O Castelo de Praga atrai diariamente mais de 30.000 turistas que desejam ver sua grandiosidade. Ao se aproximar de suas muralhas, você poderá desfrutar de uma vista panorâmica da cidade que certamente o deixará sem fôlego. E você sabia que reuniões misteriosas de maçons também aconteceram neste castelo?
À altura de 500 metros, o Palácio da Pena parece saltar de um conto de fadas. Suas fachadas vibrantes, pintadas em tons delicados de amarelo e vermelho, atraem os olhares de viajantes de todo o mundo. Imagine só, esta joia arquitetônica foi construída no local de um antigo mosteiro e combina elementos de gótico, renascimento e maneirismo. Sabe o que é mais surpreendente? Cada elemento do palácio foi pensado nos mínimos detalhes. As torres com bordas serrilhadas, arcos e varandas esculpidas criam a sensação de que você está em um mundo de fantasia. A altura da torre principal atinge 32 metros e suas cores lembram os vibrantes tons do pôr do sol. E agora imagine isto. No século XIX, aqui eram realizados luxuosos bailes e até mesmo a família real celebrava suas festividades entre essas paredes. O palácio é cercado por um parque com mais de 60 hectares, onde crescem plantas e árvores raras, coletadas de todos os cantos do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do palácio, preservam-se interiores originais com móveis únicos e afrescos nas paredes. Por exemplo, em um dos cômodos, é possível ver um teto decorado com vibrantes frescos que representam criaturas mitológicas. Sabe o que mais impressiona? Todos os anos, mais de 200 mil turistas visitam este lugar e não é à toa. No Palácio da Pena foram descobertos artefatos que datam do século XVIII, os quais abrem novas páginas na história da região. Castelo de Peles não é apenas uma bela arquitetura, mas uma verdadeira enciclopédia da história. Ele foi construído com 82 salas, cada uma decorada em um estilo único, que vai do Renascimento ao Gótico. Imagine que neste castelo há uma biblioteca com mais de 10 mil livros, entre os quais estão edições raras, escritas em várias línguas. E na sala de xadrez, há peças de mármore que atraem para o jogo. Sua altura chega a 30 centímetros. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. O pátio interno do Castelo de Peles é inspirado na arquitetura italiana e está cercado por esculturas que representam deuses gregos. Cada obra de arte aqui não é apenas um decorativo, mas parte de uma história que ganha vida a cada olhar. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O castelo foi um dos primeiros na Romênia a ter aquecimento central e eletricidade. Isso o tornou um lugar confortável mesmo nos meses mais rigorosos do inverno, quando a temperatura caía abaixo de zero. E aqui vai mais um fato que vai te surpreender. O Castelo de Peles foi cenário de filmes famosos, incluindo 007, Cassino Royale, com Daniel Craig. Essas paredes não apenas guardam a história, mas se tornam parte da cultura contemporânea. Não se esqueça de que o castelo foi construído em apenas 13 anos, o que é um prazo recorde para uma construção dessa magnitude. Cada detalhe aqui, desde a entalhe em madeira até os vitrais, foi feito com amor e cuidado. Castelo de Arundel, majestoso e imponente sobre a colina, foi um dos primeiros castelos construídos após a conquista normanda. Suas paredes, com 3 metros de espessura, poderiam contar histórias sobre os inúmeros cercos e batalhas que ocorreram nessas terras. Sabia que é impressionante? O castelo
preservou elementos arquitetônicos datados do século XI e ainda serve como residência do Duque de Norfolk. Seus interiores são adornados com obras de artistas renomados e a coleção de arte inclui mais de 2.000 itens. Enquanto você pensa que isso é tudo, imagine que o castelo possui um subterrâneo, onde eram guardados tesouros e segredos. Lendas afirmam que em suas profundezas estão escondidas riquezas incalculáveis, remanescentes da era medieval. E assim, no século XX, o castelo se tornou não apenas o lar dos descendentes, mas também um ponto de atração para turistas. Todo ano, mais de 100.000 pessoas o visitam, ansiosas para ver a arquitetura medieval e aprender mais sobre sua rica história. Um dos fatos mais fascinantes, o castelo abriga um jardim que ocupa uma área de mais de 2,5 hectares, onde se podem encontrar plantas raras trazidas de países distantes. E isso não é tudo. No jardim cresce uma árvore com mais de 300 anos e acredita-se que ela tenha testemunhado todos os eventos que ocorreram ao redor do castelo. Você consegue imaginar quais segredos este castelo esconde? Castelo de Bled, situado em um penhasco de 130 metros de altura, parece vigiar os arredores desde o século IX. Suas paredes, com espessura de até 30 metros, foram construídas a partir de um resistente calcário capaz de suportar os ataques dos inimigos. Imagine como, na era medieval, cavaleiros armados atravessavam seus corredores estreitos, repletos de passagens secretas e salas abandonadas. E nas masmorras do castelo, onde a luz raramente penetra através de janelinhas minúsculas, ficavam as prisões onde eram mantidos os inimigos. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo está a vinícola mais antiga da Eslovênia, fundada em 1830. Aqui, produz-se um vinho que, segundo a lenda, era a bebida favorita do rei francês Henrique III quando ele visitava estas terras. E você sabia que há algo ainda mais surpreendente? À margem do lago Bled, logo abaixo do castelo, localiza-se uma pequena ilha com a igreja de Santa Maria, construída no século XVI. Para chegar à ilha, os visitantes podem alugar uma tradicional embarcação chamada Pletna, que mede até 8 metros de comprimento, e os remadores utilizam uma técnica especial para enfrentar as fortes correntes. Alguns turistas afirmam que, ao tocar o sino da igreja, ao fazer um pedido, ele certamente se realizará. Isso adiciona ainda mais magia a este lugar, onde história e lendas se entrelaçam, criando uma atmosfera única. Portanto, quando estiver por perto, não se esqueça de subir até o castelo de Bled e aproveitar não apenas a vista, mas também sua cativante história. Um documento preservado datado de 1931 testemunha as primeiras menções à vinícola. Você sabe o que torna a fortaleza de Carcassonne tão única? Ela é cercada por um duplo anel de muros, cuja extensão total ultrapassa 3 quilômetros. Essas paredes são construídas de pedras maciças e muitas delas se mantêm em estado primitivo, apesar das peculiaridades do tempo. Cada torre da fortaleza não era apenas uma estrutura de defesa, mas também um ponto estratégico de observação. A altura de algumas delas chega a 27 metros.
E agora imagine que, na Idade Média, aqui podiam estar simultaneamente até 5.000 soldados prontos para defender a cidade de inimigos. Mas isso não é tudo. Dentro da fortaleza, há ruas estreitas que preservam a atmosfera medieval. Também se encontra aqui a magnífica Basílica de Saint-Nazaire, construída no século XII. Seus vitrais, que ainda atraem muitos turistas, contam histórias de santos e eventos que mudaram o curso da história. Você sabe o que mais impressiona? A fortaleza de Carcassonne foi esquecida por vários séculos, até que, no século XIX, começou sua extensa restauração. O arquiteto Eugène Viollet-le-Duc trouxe para sua recuperação elementos da arquitetura gótica, o que tornou a fortaleza ainda mais atraente para os visitantes. Atualmente, essa fortaleza está na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco, e a cada ano, mais de 1 milhão de turistas a visitam. Imagine como é estar nas muralhas, de onde se tem uma vista da paisagem que não mudou desde a Idade Média. Dentro da fortaleza, guardam-se segredos e lendas que aguardam o momento de serem revelados. O castelo O Königsberg se ergue a uma altura de 800 metros acima do nível do mar, como um verdadeiro guardião das florestas centenárias. Suas paredes, com espessura de até 2 metros, guardam lendas e segredos que poderiam surpreender qualquer buscador de aventuras. E agora, imagine que, na Idade Média, aqui não apenas havia uma residência, mas também um ponto estratégico de apoio para a proteção contra inimigos. Dentro do castelo, há salões onde eram armazenadas armas e armaduras, e a majestosa capela poderia inspirar até o visitante mais cético. Mas o que realmente choca é que, em uma das salas, foram encontradas relíquias de uma arma única, criada com tecnologias que ainda permanecem um mistério para os historiadores. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Neste castelo, foi descoberta um sistema de passagens subterrâneas que o conectava com as aldeias próximas. Esses caminhos ocultos poderiam ser usados para fugas ou ataques repentinos, tornando o castelo não apenas bonito, mas também um lugar perigoso. Sabe o que mais surpreende? Nas paredes do castelo permanecem grafites deixados pelos cavaleiros que serviram aqui. Alguns deles contam sobre batalhas corajosas, enquanto outros falam sobre aventuras românticas, ressaltando que a vida, dentro dessas paredes, era repleta não apenas de guerra, mas também de amor. A altura das torres do castelo atinge 30 metros, e a extensão de alguns arcos impressiona pela sua elegância. Dentro do castelo é possível ver afrescos únicos que se preservaram ao longo dos séculos, contando histórias sobre a vida e os costumes dos habitantes medievais. Castelo de Glamis não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas uma verdadeira fortaleza de segredos e lendas. Você sabia que ele foi construído no século XIV e, ao longo dos séculos, serviu como lar para os condes de Strathmore? Cada canto deste castelo está impregnado de histórias sobre fantasmas e eventos misteriosos. Por exemplo, uma das lendas mais conhecidas diz que nos porões do castelo se esconde uma sala secreta, onde a alma de uma mulher infeliz está aprisionada. Dizem que seu gemido pode ser ouvido nas noites tranquilas,
quando a escuridão envolve as paredes. Mas isso não é tudo. O castelo é famoso por seus interiores luxuosos. Os salões são adornados com tapeçarias únicas e móveis de antiguidade, e um dos quartos é considerado o mais bonito da Escócia. A altura dos tetos chega a 5 metros, e as janelas, que se abrem para os jardins pitorescos, criam uma atmosfera de conto de fadas. Se você pensa que isso é tudo, está enganado. É sabido que foi aqui que nasceu William Shakespeare, e o próprio castelo se tornou a inspiração para sua famosa obra Macbeth. Imagine como esses corredores poderiam ter sido percorridos por grandes mentes discutindo filosofia e arte. E sabe o que é mais surpreendente? O Castelo de Glamis não é apenas um monumento histórico, mas também uma atração turística em funcionamento que recebe anualmente mais de 100 mil visitantes. Em seus jardins crescem mais de 100 espécies de plantas, tornando este lugar incrivelmente atraente para os amantes da natureza. O castelo de Cochem se ergue a uma altura de 120 metros acima do rio Mosela, e seu contorno pode ser visto a muitos quilômetros de distância. Foi construído no início do século XI, e sua localização estratégica permitia o controle de importantes rotas comerciais. Mas o que é mais surpreendente? O castelo sobreviveu a muitos cercos, incluindo um dos mais famosos, em 1306, quando suas paredes resistiram ao ataque de mais de 500 soldados. Dentro do castelo, pode-se ver impressionantes exemplos da arte medieval, incluindo afrescos que se preservaram ao longo dos séculos. Eles retratam cenas de caça e torneios de cavaleiros, e sabe o que é ainda mais empolgante? Em uma das salas, há uma coleção de produtos de vidro únicos, cuja idade ultrapassa 300 anos. Esses itens foram criados por mestres locais, e sua beleza ainda impressiona a imaginação. Mas isso não é tudo. Nas masmorras do castelo estão escondidos compartimentos e corredores que outrora eram usados para o deslocamento discreto dos cavaleiros. Imagine como eles se escondiam dos inimigos, utilizando esses antigos passagens. E aqui começa o que é realmente insano. Alguns desses túneis levam ao rio Mosela, permitindo que operações secretas ocorram sem serem notadas. Hoje, o castelo de Cochem atrai mais de 100 mil turistas todos os anos, que podem desfrutar não apenas da arquitetura, mas também de vistas deslumbrantes. Suas torres alcançam 30 metros de altura e de lá se tem uma vista dos pitorescos vinhedos e colinas ao redor. Mas você sabia que no castelo são realizados verdadeiros torneios de cavaleiros, onde é possível ver a recriação de batalhas históricas? O castelo de Bodzince, como saído de um conto de fadas, ergue-se sobre um lago pitoresco e é cercado por densas florestas. Sua arquitetura combina elementos do gótico e do renascimento, e a altura das torres atinge 30 metros, tornando-o uma verdadeira dominância na região. Sabe o que mais é fascinante? Dentro do castelo, preservaram-se interiores únicos, onde cada sala conta sua própria história. Por exemplo, no Salão dos Cavaleiros é possível ver painéis de madeira entalhados cuja idade ultrapassa 100 anos. E na biblioteca estão guardados livros raros, escritos em latim e alemão.
Mas isso não é tudo. O castelo de Bodzinci é famoso também por suas lendas. Dizem que em suas masmorras habita o fantasma de uma mulher vestida de branco. Ela aparece à noite e os moradores locais afirmam ter ouvido sua voz triste ecoando nos cantos sombrios do castelo. Agora, imagine que este castelo se tornou cenário de filmes famosos, incluindo Harry Potter. As cenas filmadas aqui acrescentaram ainda mais mistério e magia à sua já empolgante história. Estando neste lugar, você não apenas admira a arquitetura, você mergulha em uma atmosfera onde cada pedra guarda segredos. Ao redor do castelo crescem mais de 30 espécies de plantas, muitas das quais são raras e estão listadas no livro vermelho. O castelo de Chillon se ergue à beira do Lago de Genebra, e suas paredes guardam não apenas segredos arquitetônicos, mas também lendas sombrias. Você sabia que nas masmorras do castelo há correntes às quais, segundo a tradição, os prisioneiros estavam acorrentados? Essas correntes tornaram-se parte do mito sobre Bon, um jovem cavaleiro que foi encarcerado aqui por seus ideais. Do alto do castelo, a vista deslumbrante dos Alpes se revela, mas não se trata apenas de uma paisagem bonita. A localização do castelo foi escolhida estrategicamente. Ele controlava as mais importantes rotas comerciais entre a Itália e a Alemanha. Além disso, as paredes do castelo, com espessura de até 3 metros, ofereciam uma proteção robusta contra inimigos, e em seus cômodos havia luxuosos afrescos e móveis que refletiam a riqueza de seus proprietários. E agora imagine que, neste castelo, um dia ocorreram banquetes com centenas de convidados. Cada salão podia acomodar até 100 pessoas, e nas mesas eram servidos pratos que, às vezes, tinham o tamanho de pequenos automóveis. Mas isso não é nem de longe o mais estranho. O castelo abriga antigas adegas onde vinhos com mais de 100 anos de idade eram guardados. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em um dos cômodos há uma enigmática grafite, feita, dizem, por um prisioneiro que buscava uma forma de escapar deste lugar. Você pode até ver seus desenhos nas paredes, deixados em um momento de desespero. O castelo de Chillon tornou-se um local de inspiração para muitos artistas e escritores. O famoso poeta Byron, encantado por este lugar, escreveu um poema sobre o prisioneiro que ainda é considerado um clássico. Sabe o que mais é surpreendente? O castelo não foi apenas uma fortaleza, mas também um centro cultural, onde eram realizados torneios de cavaleiros e noites musicais. O Castelo de Dover foi construído em um dos locais mais estrategicamente importantes do Reino Unido, na extremidade do continente, e suas paredes, com altura de até 32 metros, podiam suportar até os mais severos cercos. Sabe o que é ainda mais emocionante? Neste castelo ocorreram batalhas decisivas e ele serviu de proteção para um povo inteiro. Sua estrutura inclui um sistema de túneis subterrâneos que se estendem por mais de 30 quilômetros e eram utilizados para o deslocamento clandestino de soldados. Mas isso não é tudo. O Castelo de Dover se tornou um local de onde reis e rainhas
governavam suas terras, além de ser um ponto crucial para a defesa contra invasões. Imagine como os passos dos cavaleiros ressoavam nos corredores escuros, prontos para defender suas terras. E você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Em diferentes épocas, aqui funcionaram até prisões para os inimigos da coroa, e no século XIV, o castelo se tornou o palco de julgamentos de traidores. Foi uma época em que até os cavaleiros mais valentes podiam acabar no banco dos réus. Não se esqueça de que o castelo também serviu como base militar durante a Segunda Guerra Mundial. De suas muralhas, tinha-se uma vista do Canal da Mancha, e foi aqui que importantes operações foram planejadas. Você sabia que em suas masmorras estavam armazenados suprimentos de alimentos e munições para garantir a proteção? E aqui está a parte mais interessante. Ao longo de sua história, o castelo passou por mais de uma reconstrução e continua a atrair turistas que exploram seus mistérios e lendas. Pronto para descobrir quais segredos este gigante histórico guarda? Castelo de Chenonceau, conhecido como o Castelo das Damas, surpreende não apenas pela sua beleza, mas também pelo fato de ter sido construído sobre o rio Cher, cuja altura varia nas diferentes estações, criando a ilusão de que o castelo flutua sobre a água. É interessante notar que esta obra-prima da arquitetura possui 5 arcos que, juntos, atingem uma extensão de mais de 30 metros, e esses arcos serviam não apenas para embelezar, mas também para necessidades práticas. No passado, aqui eram criados caminhos aquáticos para a entrega de mercadorias. Mas isso não é o mais curioso. O castelo foi testemunha de muitos eventos históricos, incluindo encontros secretos entre os favoritos da realeza. Por exemplo, durante o reinado de Catarina de Médici, ocorriam reuniões com seus 2 filhos, que mais tarde se tornaram reis da França. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Uma das moradoras mais famosas do castelo, Diana de Poitiers, construiu uma ponte sobre o rio para poder acessar confortavelmente suas áreas de caça. Sabe o que mais impressiona? Dentro do castelo estão guardadas obras de grandes mestres, como Rubens e Lorenzo Lotto. Seus trabalhos atraem atenção não apenas pela beleza, mas também pelo fato de que cada pintura tem sua própria história, ligada à vida dos habitantes do castelo. Por exemplo, uma das pinturas foi presenteada pela rainha, enquanto outra foi criada em homenagem ao famoso baile que ocorreu aqui no século XVI. Entre todos os aposentos do castelo, destaca-se uma sala enigmática, onde se encontram relíquias e objetos pertencentes a mulheres famosas que governaram o castelo. Esta sala está repleta de mistérios, e muitos acreditam que aqui é possível ouvir os sussurros dos fantasmas que protegem seus segredos. E sabe o que é surpreendente? O castelo de Chenonceau é utilizado para a realização de casamentos e eventos culturais, o que o transforma em um monumento vivo da história. A uma altitude de 800 metros acima do nível do mar, encontra-se a fortaleza de Guaita, que parece ter saído de um conto de fadas. Suas paredes foram construídas com uma pedra calcária resistente e guardam muitos segredos e lendas relacionadas a guerras e cercos. Imagine que, na Idade Média, esta fortaleza serviu de proteção para um povo inteiro, e suas torres foram testemunhas de mais de uma batalha.
Desde sua fundação no século XI, Guaita foi alvo de ataques repetidos, mas sempre resistiu bravamente ao cerco dos inimigos. Cada parede, cada pedra aqui respira história. Durante um dos cercos, a fortaleza conseguiu repelir o ataque de mais de 300 soldados que tentaram invadi-la durante vários dias. Mas isso não é tudo. Dentro da fortaleza, há uma antiga capela, onde, segundo a tradição, estava guardado um artefato sagrado, dotado de um poder incrível. As lendas dizem que quem encontrá-lo poderá prever o futuro de seu povo. E agora, imagine isto. Na fortaleza de Guaita, permaneceram antigos instrumentos usados para defesa, como catapultas e balistas, que outrora despedaçavam os inimigos. Além disso, anualmente ocorrem festivais aqui, onde recriadores trazem à vida as imagens de cavaleiros medievais, transportando o público de volta à era dos feitos heróicos e do heroísmo. E sabe o que é mais surpreendente? Alguns moradores locais afirmam que durante a noite podem ser ouvidos sons misteriosos vindos da fortaleza, como se a própria história estivesse contando seus segredos. Castelo de Corvinus, localizado na Romênia, é um dos castelos mais enigmáticos e impressionantes da Europa. Suas majestosas torres se erguem a 30 metros de altura, enquanto as paredes, feitas de calcário escuro, criam a atmosfera de um verdadeiro castelo medieval. Você sabia o que torna este castelo ainda mais intrigante? Em suas masmorras, segundo as lendas, existem passagens secretas que levam a outros castelos e até tesouros. Dizem que nesses corredores sombrios é possível ouvir ecos de batalhas de cavaleiros e os gritos de almas aprisionadas. Mas isso não é tudo. O Castelo de Corvinus possui uma arquitetura única que combina elementos góticos e renascentistas. Suas fachadas são adornadas com delicadas esculturas e as janelas possuem vitrais, por onde entra uma luz vibrante, criando uma atmosfera mágica no interior. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Uma das lendas mais conhecidas afirma que o próprio Vlad Tepes, o protótipo de Drácula, passou parte de sua vida aqui. Imagine o horror e o misticismo que os habitantes do castelo poderiam ter sentido quando ele estava em suas mãos. Todo ano, o castelo atrai cerca de 100.000 turistas que desejam saber mais sobre sua história e lendas. E você sabia que há visitas guiadas especiais que levam aos cantos mais misteriosos, incluindo celas abandonadas e quartos escondidos? Subir até o mirante do castelo oferece uma vista das redondezas, e de lá é possível ver que as florestas ao redor estão cheias de mistérios. Nestas florestas se escondem não apenas mitos, mas também reais artefatos históricos que comprovam que estas terras foram testemunhas de muitos eventos. O Castelo de Bran, conhecido como o Castelo do Drácula, é na verdade um exemplo notável de arquitetura medieval. A altura de suas paredes ultrapassa 30 metros, enquanto o alcance de suas torres chega a 7 andares. Os padrões intrincados e os elementos góticos fazem com que pareça um cenário de filmes de terror, mas não é apenas um lugar para turistas. Dentro do castelo é possível encontrar mais de 60 cômodos, cada um guardando seus segredos. Imagine salões mobiliados onde as paredes estão adornadas com retratos de pessoas que um dia viveram nesses locais. E agora, a parte mais surpreendente.
Em um dos cômodos há uma coleção de armas medievais, incluindo espadas de até 1 metro de comprimento e escudos com brasões únicos. Mas isso ainda não é o mais estranho. O castelo foi construído sobre as ruínas de uma antiga fortaleza que existia já no século XII. Arqueólogos descobriram fragmentos de paredes com espessura de até 2 metros que atestam o poder dessa fortaleza. Ao longo dos séculos, o castelo serviu como proteção contra inimigos, e sua resistência é comprovada até mesmo pelos mais fortes terremotos. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Ao redor do castelo se estende uma floresta, onde um dia se esconderam verdadeiros vampiros. Não aqueles que você vê nos filmes, mas criaturas lendárias das quais falam os habitantes locais. Sua presença inspirou escritores e artistas a criar inúmeras obras de arte. Todos os anos, o castelo atrai mais de 100.000 turistas que desejam ver essa misteriosa fortaleza com seus próprios olhos. E aqui está algo que vale a pena saber. Em um dos subterrâneos do castelo, há um passageiro secreto que leva ao rio, o qual era utilizado para fugas em tempos perigosos. No castelo de Carnarvon, cuja altura das paredes atinge 12 metros, estão escondidos segredos surpreendentes. Você sabia que aqui, um dia, ocorreram coroações reais? No século XIV, foi dentro dessas paredes que Eduardo II foi coroado, e esse evento se tornou emblemático para toda a Grã-Bretanha. Cada pedra do castelo guarda histórias de batalhas e cercos. As paredes, construídas em arenito cinza, são capazes de suportar poderosos impactos. Elas testemunharam ataques e defesas quando o castelo servia como um ponto estratégico na luta pelo controle do país de Gales. Mas isso ainda não é o mais curioso. Dentro do castelo, há um enorme salão que um dia foi o local de banquetes luxuosos. Imagine candelabros pendurados em tetos altos e os sons de risadas e música preenchendo o ar. No entanto, segundo rumores, neste salão habita um fantasma que às vezes aparece durante as festividades. E agora, imagine isto! No castelo não há apenas beleza arquitetônica, mas também poderosos arsenais. Em antigas masmorras foram guardadas armas e armaduras que foram usadas nas batalhas. No século XVIII, foram encontrados aqui mais de 100 artefatos únicos, incluindo espadas e escudos, que ainda hoje impressionam os historiadores. Você sabe o que é mais surpreendente? Das janelas do castelo se vê um mar deslumbrante. Em um dia claro, é possível enxergar até 30 quilômetros de distância, o que significa que a fortaleza não era apenas uma defesa, mas também um posto de observação para os antigos guardas. O castelo de Trakai, localizado em uma pitoresca ilha, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. As paredes deste edifício fortificado, que alcançam até 7 metros de altura, são feitas de tijolos vermelhos e estão cercadas por água, criando um contraste impressionante com a paisagem ao redor. Mas o que realmente surpreende é que este castelo foi construído no século XIV, quando as tecnologias de construção eram completamente diferentes. Imagine como, entre suas paredes, aconteciam banquetes luxuosos com a presença de aristocratas e cavaleiros.
Você sabia que foi aqui, em Trakai, que esteve a residência dos príncipes da Lituânia? O castelo se tornou o centro da vida política, e seus majestosos salões estavam repletos de música e risos, pois naquela época se reuniam as melhores mentes do país. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo, é possível encontrar exposições únicas que refletem séculos de história. Por exemplo, em uma das salas, há uma coleção de armas e armaduras antigas que um dia foram usadas pelos defensores deste lugar. E nas paredes estão penduradas pinturas que retratam batalhas nas quais o castelo desempenhou um papel fundamental. E aqui começa o realmente surpreendente. Em diferentes épocas, o castelo serviu não apenas como fortaleza, mas também como prisão. Sim, no século XVI, muitos prisioneiros famosos, incluindo políticos que não agradavam ao governo, foram mantidos aqui. Sabe o que é ainda mais impressionante? O castelo sobreviveu a vários cercos e até mesmo a algumas destruições, mas a cada vez foi restaurado, voltando a ser um símbolo de força e resiliência. Hoje, o castelo de Trakai atrai mais de 100 mil turistas anualmente e sua visita se tornou um verdadeiro ritual para os amantes da história e da arquitetura. Mas você sabia que aqui também ocorrem diversos eventos culturais, incluindo festivais de música medieval e torneios de cavaleiros? O Castelo de Liechtenstein, construído a 400 metros acima do nível do mar, parece uma verdadeira fábula. Suas impressionantes torres e muralhas, que se erguem sobre as pitorescas florestas, parecem guardar segredos que estão aqui há mais de 200 anos. A propósito, você sabia que o castelo foi construído em 1830 no local de uma antiga fortaleza? Sim, exatamente isso. Este castelo se tornou um símbolo do romantismo e da beleza arquitetônica, e muitos artistas e escritores se inspiraram em sua grandiosidade. Agora, imagine os interiores, salões requintados, onde se conservam mosaicos e afrescos originais. Em uma das salas, há uma coleção de armas datadas do século XVI, incluindo espadas que um dia estiveram nas mãos de verdadeiros cavaleiros. Mas isso não é tudo. O castelo é cercado por um incrível parque, onde crescem árvores raras trazidas de várias partes do mundo. Por exemplo, aqui podem ser encontradas sequoias que alcançam mais de 40 metros de altura. E isso é simplesmente inacreditável. Você sabe o que mais impressiona? Dentro do castelo, há uma biblioteca que abriga antigos manuscritos e literatura relacionada à longa história de Liechtenstein. É um lugar onde o tempo parece ter parado e cada canto é impregnado pelo espírito da antiguidade. É curioso que o castelo ficou praticamente abandonado no final do século XIX, mas em 1902 foi restaurado e agora atrai turistas de todo o mundo que desejam tocar a história. Um fato interessante, o castelo serviu de inspiração para muitos filmes e livros. A Alhambra, à primeira vista, parece um castelo de contos de fadas, mas sob suas paredes estão escondidos mistérios que poderiam surpreender até os historiadores mais experientes. Você sabia que o elemento mais famoso da Alhambra,
O Palácio Nasrida foi construído levando em conta um sistema único de abastecimento de água. É uma verdadeira mágica da engenharia. Aqui são utilizados mais de 130 canais para a condução da água, o que permitiu sustentar a vida mesmo nos dias mais quentes. Quanto tempo você acha que levou para criar soluções arquitetônicas tão complexas? A construção da Alhambra durou mais de 100 anos e cada novo elemento acrescentava à sua grandiosidade. Por exemplo, em um dos salões é possível encontrar pisos feitos de mosaicos com mais de 2 milhões de azulejos. Mas isso ainda não é o mais interessante. Na Alhambra existem passagens secretas que não são conhecidas por todos. Uma dessas passagens conecta o palácio à mesquita, permitindo que os governantes deixem suas residências rapidamente em caso de perigo. E agora imagine que esses caminhos secretos eram usados para se comunicar com embaixadores de outros países. E aqui começa o realmente emocionante. As paredes da Alhambra estão adornadas com inscrições caligráficas que contêm mais de 50 frases diferentes do Alcorão. Essas palavras não são apenas belas, mas também servem como um lembrete do patrimônio cultural que permeia toda a arquitetura. Sabe qual é a parte mais surpreendente? A Alhambra foi inspiração para muitos artistas e escritores, incluindo o famoso Washington Irving, que no século XVIII escreveu um romance sobre ela que se tornou um best-seller. O castelo de Hohenschwangau foi construído no século XIX e era o local preferido de descanso da família real. Suas paredes amarelas vibrantes como o sol brilham contra o majestoso pano de fundo dos Alpes e sua altura atinge 30 metros. Mas o que torna este castelo verdadeiramente único são cada uma das salas decoradas com afrescos que retratam cenas de lendas germânicas. Imagine-se caminhando pelos salões, onde cada canto respira história. Em uma das salas, é possível ver uma enorme pintura que representa criaturas míticas guardando tesouros antigos. E na sala ao lado, artefatos antigos que pertenceram à família real, incluindo espadas e armaduras, que um dia foram usadas por verdadeiros cavaleiros. Entre toda essa magnificência, há um segredo que pode surpreender. O castelo foi construído no local onde outrora existiu uma fortaleza destruída no século XVII. Mas isso não é tudo. Em seus porões esconde-se uma impressionante coleção de minerais, coletados de todos os cantos da Europa, que brilham como estrelas no céu noturno. E agora imagine que torneios de cavalaria reais eram realizados no castelo. O pátio interno se enchia com o som do metal, enquanto cavaleiros armados lutavam por honra. E isso não é apenas uma lenda. Documentos confirmam que torneios realmente aconteceram aqui no século XIX. Cada canto do castelo guarda seus segredos, e no ar paira o espírito da antiguidade. E sabe o que é ainda mais intrigante? O castelo de Hohenschwangau se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas e escritores, incluindo o próprio Richard Wagner. Castelo de Hohenzollern, erguendo-se a 800 metros de altura, não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas uma verdadeira fortaleza com uma rica história.
Cada pedra guarda memórias de tempos turbulentos, quando serviu como proteção contra inimigos. Os 88 metros de altura de suas torres fazem do castelo uma das atrações mais notáveis da Alemanha, e seus intricados detalhes arquitetônicos impressionam até os mais exigentes apreciadores. Sabe o que é mais interessante? O castelo não foi construído apenas uma vez. Sua primeira versão existiu ainda no século IX, mas foi destruída. Depois, no século XI, foi restaurado e tornou-se novamente um importante ponto estratégico para a dinastia Hohenzollern. E assim, quase 1000 anos depois, foi novamente reestruturado no século XIX, o que possibilitou criar aquele romântico aspecto que vemos hoje. Cada sala do castelo está repleta de mistérios, por exemplo, o Salão dos Cavaleiros, com uma área de 100 metros quadrados, é adornado com vitrais que contam histórias sobre grandes feitos. E o que dizer do fato de que o castelo possui um museu próprio, onde estão guardados mais de 200 itens relacionados à história da dinastia. Mas isso não é tudo. Nos arredores do castelo, há paisagens pitorescas que inspiram a criação de pinturas e fotografias, como se tivessem saído das páginas de um conto de fadas. Assim, por exemplo, do alto do castelo se tem uma vista de colinas e florestas cênicas que se estendem por dezenas de quilômetros. Você sabia que em um dia claro é possível ver até mesmo os Alpes a mais de 100 quilômetros de distância? O castelo de Conwy, construído no século XIII, é uma verdadeira fortaleza com poderosas muralhas de até 3 metros de espessura. Imagine só, esta fortaleza fazia parte da estratégia do rei Eduardo I para conquistar o país de Gales e podia resistir a ataques de exércitos inteiros. Mas isso não é tudo. Você sabia que no castelo permanecem torres originais que outrora eram usadas para observar os inimigos? Essas torres, com cerca de 25 metros de altura, permitiam que os defensores vissem o inimigo a várias milhas antes de sua aproximação. Agora, imagine que no coração do castelo há um enorme pátio, onde outrora aconteciam festas e torneios. As paredes são adornadas com brasões e no ar paira o aroma de carne assada e pão fresco. Se você pensou que isso era tudo, prepare-se, pois a próxima parte é ainda mais interessante. O castelo de Conwy é cercado por fossos profundos que outrora serviam para proteger contra invasores e eram preenchidos com água. Esses fossos chegavam a ter até 5 metros de profundidade, e seu preenchimento com água tornava o caminho para o castelo um verdadeiro desafio para os inimigos. Além disso, o castelo guarda inúmeras lendas. Uma delas afirma que nas masmorras do castelo se esconde um tesouro deixado pelos cavaleiros que um dia defenderam suas muralhas. E sabe o que é ainda mais intrigante? Essas lendas continuam atraindo aventureiros e historiadores que desejam desvendar os mistérios ocultos sob as pedras do castelo. Dentro do Castelo Sforza, você será recebido por paredes com 3 metros de espessura. Imagine como elas protegiam os habitantes dos inimigos, enquanto os sons das batalhas ecoavam do lado de fora. Esta construção não era apenas uma fortaleza,
mas um verdadeiro centro de poder, onde se encontravam salões luxuosos, adornados com afrescos e decorações em ouro. Você sabia que esta fortaleza abrigava uma das maiores coleções de obras de arte? Aqui era possível ver trabalhos de mestres como Michelangelo e Leonardo da Vinci. É no castelo que se encontra a famosa Última Ceia, mas não na parede, e sim em forma de cópia, criada como parte de um projeto de restauração. Mas isso não é tudo. No Castelo Sforza, você pode se deparar com túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros. Esses labirintos eram utilizados para transmissões secretas de mensagens e movimentações ocultas. Curiosamente, sua estrutura se manteve praticamente inalterada e algumas partes ainda estão sendo estudadas por arqueólogos. Ou você sabia que o castelo serviu de lar para personalidades históricas conhecidas? Aqui moraram duques e até reis. Um deles, Ludovico Sforza, era famoso não apenas por seus sucessos militares, mas também como patrono das artes. Seu desejo por beleza e cultura transformou radicalmente a aparência do castelo. O mais impressionante, o castelo ainda guarda muitos segredos, incluindo inscrições misteriosas nas paredes e antigos artefatos encontrados durante escavações. Que mistério este majestoso castelo compartilhará com você na próxima visita? O Alcázar de Segóvia, você não vai acreditar, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Sua forma lembra a proa de um navio cortando as nuvens. A altura dessas paredes atinge 30 metros, enquanto a espessura ultrapassa 2 metros. Mas não se trata apenas de uma fortaleza. Aqui estava o Palácio Real, onde, segundo a lenda, viveu a própria Isabel de Castela. Dentro do Alcázar, preservam-se deslumbrantes salas com afrescos criados no século XVI. Imagine só, as paredes, cobertas com imagens de cavaleiros e cenas de batalhas, parecem transportá-lo para a época medieval. Mas isso não é tudo. No Alcázar, encontra-se uma das salas mais bonitas, chamada de Sala do Trono, onde se sentavam os reis. Mas o que realmente surpreende é que no Alcázar existe uma biblioteca que guardava mais de 10.000 volumes. Sim, você não ouviu errado! Ela se tornou um dos mais importantes centros de educação, atraindo estudiosos de toda a Espanha. O segredo do sucesso dessa biblioteca estava no fato de que ela era aberta a todos que desejassem. Agora imagine que o Alcázar sobreviveu a inúmeras batalhas e cercos, permanecendo inabalável. Esse castelo foi testemunha de muitos eventos históricos, de guerras a coroações. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? Aqui no território do Alcázar, ocorreram ensaios para a coroação do rei espanhol. E aqui vai mais um fato. No século XIX, o Alcázar foi transformado em um centro acadêmico militar. Isso significa que as paredes que um dia guardaram os segredos dos reis, agora ensinavam jovens oficiais. Não é fascinante? Castelo de Chambord, com sua arquitetura única, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Imagine, mais de 18 centenas de janelas refletindo a luz e criando uma atmosfera mágica, como se você tivesse entrado em um mundo
onde tudo é possível. Cada canto deste castelo guarda segredos, e até mesmo seu telhado, composto por 84 chaminés, lembra a grandiosidade da época do Renascimento. Você sabia que o castelo ocupa uma área de 383 hectares? Isso é quase o dobro do mais famoso parque de Paris, o Jardim de Luxemburgo. Em Chambord, há até uma reserva própria, onde habitam mais de 30 espécies de animais. A vida selvagem aqui é tão diversa que parece que você entrou em um verdadeiro conto de fadas. Mas isso não é tudo. Sabe que o castelo foi inspirado nas ideias de Leonardo da Vinci? Seus planos geniais serviram de base para o projeto do castelo e a própria construção inclui 2 escadarias em espiral que se cruzam, mas nunca se encontram. Isso permitia que várias pessoas subissem ao mesmo tempo, sem se atrapalharem. Agora imagine, em uma das salas do castelo, há uma coleção de mais de 160 troféus de caça, incluindo exemplares únicos que já existiram. Esses troféus contam como os monarcas usaram o castelo não apenas como residência, mas também como centro de caça. E sabe o que é mais incrível? O castelo de Chambord possui túneis secretos subterrâneos que o conectam às florestas vizinhas, onde as caçadas dos reis aconteciam. A fortaleza de Hohensalzburg ergue-se a 800 metros acima do nível do mar, como um sentinela que protege a cidade de Salzburg. Cada pedra desta fortaleza está impregnada de história. Suas muralhas foram construídas no ano de 1007 e permanecem como uma das melhores fortificações medievais preservadas na Europa. Imagine que em seus salões, um dia, se reuniram personalidades influentes discutindo os destinos de reinos inteiros. Dentro da fortaleza, você poderá ver frescos únicos, pintados no século XIV, que ainda impressionam pela sua vivacidade. Mas isso não é tudo. Você sabia que a fortaleza Hohensalzburg nunca foi capturada? Durante o cerco em 1490, ela resistiu com sucesso aos ataques, graças à sua arquitetura única e localização estratégica. E aqui começa a parte realmente insana. A fortaleza possui túneis subterrâneos que levam a fontes de água. A água que poderia abastecer o guarnição em caso de um cerco prolongado era um recurso vital. Todos os anos, na fortaleza, ocorrem festivais vibrantes, onde você pode ver combates medievais e ouvir a música da época. Sabe o que é mais surpreendente? Aqui está guardada uma das coleções de brinquedos mais antigas do mundo, reunida no século XVIII. Cada peça conta sua própria história, mergulhando você na atmosfera de séculos passados. Por exemplo, um dos brinquedos é um castelo em miniatura, feito com uma incrível precisão e detalhamento, permitindo ver como as pessoas viviam naquela época. O castelo de Matsumoto, conhecido como Castelo Negro, impressiona não apenas pela sua arquitetura, mas também por suas histórias fascinantes. Vamos imaginar, suas paredes, com espessura de até 3 metros, foram construídas para resistir a ataques de inimigos que pudessem tentar capturar este local estrategicamente importante. Mas você sabe o que é mais surpreendente? O castelo foi erguido sobre um lago artificial que reflete seu contorno, criando a ilusão de que ele flutua sobre a água.
Essa ilusão óptica encantava não apenas os moradores locais, mas também os samurais que protegiam estas terras. Dentro do castelo é possível ver as estruturas de madeira originais com mais de 400 anos que preservam a atmosfera de antiguidade. E você consegue imaginar como é estar no andar superior e olhar para o horizonte, onde se revela uma panorâmica de montanhas com alturas que chegam a 3.000 metros. Mas isso não é tudo. O castelo de Matsumoto foi testemunha de inúmeras batalhas e intrigas, e suas paredes guardam os sussurros dos samurais que planejavam suas estratégias. Em uma das salas, há até uma antiga espada que, segundo a lenda, pertenceu a um dos samurais mais famosos do Japão. Talvez você não saiba que o castelo também serviu como ponto de encontro para artistas e escritores inspirados por sua beleza. Além disso, todos os anos acontece aqui um festival único, onde é possível ver danças tradicionais japonesas ao ar livre, ao fundo dessa magnífica construção. E aqui vai um fato interessante. O castelo é cercado por cerejeiras em flor, e na primavera, quando as árvores se cobrem de flores rosas, este lugar se torna uma verdadeira meca turística. Você não acreditaria na quantidade de pessoas que vêm aqui para apreciar essa beleza? O castelo de Schwerin, localizado em uma pitoresca ilha, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Sua altura atinge 37 metros e as paredes são adornadas com elementos renascentistas em camadas que causam admiração. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo você encontrará mais de 100 quartos, cada um guardando seus segredos e histórias. Enquanto você perambula por seus corredores, vale a pena prestar atenção nos majestosos vitrais que refletem a luz de tal forma que parece que você está em um mundo mágico. Você sabia que neste castelo há uma das bibliotecas mais luxuosas da Alemanha, onde estão armazenados livros desde o início do século XVI? Ao redor do castelo se estende um parque pitoresco com 38 hectares, que abriga plantas raras e até um lago com cisnes. Mas o que realmente surpreende é que no parque cresce uma árvore com mais de 150 anos, cercada pela lenda de que pode realizar desejos. Quando você se aproximar do lago, terá uma vista deslumbrante do reflexo do castelo na água, uma cena que ficará gravada em sua memória para toda a vida. E aqui vai mais um fato interessante. O castelo foi construído no local de uma antiga fortaleza, e alguns de seus elementos preservam características arquitetônicas da época em que aqui ainda ocorriam batalhas. Portanto, se você decidiu visitar o castelo de Schwerin, prepare-se para que cada canto dele conte sua história, repleta de mistérios e surpresas. E uma coisa que certamente vai impressioná-lo: no castelo habita um verdadeiro espírito que, segundo rumores, aparece às vezes nos lugares mais inesperados. Castelo de Kilkenny, com suas imponentes torres e paredes robustas, está de guarda sobre a paisagem irlandesa há mais de 800 anos. Imagine, a altura de suas muralhas atinge 10 metros e a área do castelo supera 30.000 metros quadrados. É como um verdadeiro estádio de futebol cercado por história e mistérios. Ao entrar em seus portões, você é recebido por uma impressionante escadaria de pedra que leva aos salões onde a nobreza se reunia outrora. Você sabia que este edifício foi a casa da poderosa família
Berkeley, e que aqui aconteceram importantes encontros políticos que poderiam ter mudado o curso da história da Irlanda. Mas isso ainda não é o mais interessante. Dentro do castelo preservam-se elementos únicos, como tapeçarias antigas e móveis que datam do século XVII. Um dos salões é adornado com retratos dos membros da família, e cada um deles guarda seu próprio mistério. Quem são essas pessoas e quais segredos elas levaram consigo para o além? O castelo não só atrai turistas com sua arquitetura, mas também esconde em suas paredes uma infinidade de lendas. Dizem que em suas masmorras perambula o espírito que um dia foi o guardião do castelo. Segundo rumores, à noite é possível ouvir seus passos, e alguns destemidos até afirmam ter visto sua figura. E assim, em um dos salões mais antigos do castelo, encontra-se uma coleção de espadas e armaduras antigas que é de tirar o fôlego. Imagine que essas espadas foram usadas em batalhas que poderiam ter mudado os destinos de reinos inteiros. Uma delas, por exemplo, pesa mais de 3 quilos e foi forjada em um metal raro, que era utilizado apenas para armaduras reais. O Torre não era apenas um castelo. Ao longo do tempo, serviu como residência real, prisão e até zoológico. Imagine só, no século XVI, aqui eram mantidos animais exóticos, incluindo leões e até ursos domesticados, que passeavam pelo pátio. O mais chocante, este monumento histórico preservou quase 33 mil artefatos, incluindo armaduras e as insígnias reais. Você sabia que acontece quando você vê uma coroa com 488 diamantes? Ela pesa mais de 1 quilo. A história do Torre é repleta de eventos misteriosos. Por exemplo, no século XVIII, Ana Bolena desapareceu sem deixar vestígios por aqui. Sua imaginação pode pintar cenas de seu último olhar sobre o mundo, enquanto era levada para a forca. Mas isso não é nem de longe o mais estranho. No Torre, vivem pardais que protegem a coroa. Todo ano eles precisam passar por uma verificação, e se os pardais desaparecem, a família real considera isso um mau presságio. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Essas aves se tornaram símbolos do poder real e são protegidas como verdadeiros tesouros. O Torre, composto por mais de 30 edifícios cercados por muros de até 20 metros de altura, foi construído para proteger Londres de ataques. Mas como ele se tornou o centro de todas as intrigas? A resposta está em seu papel nos jogos políticos que mudaram o curso da história da Inglaterra. Esta fortaleza, na verdade, não apenas defendia, mas também se tornou um local onde se decidia o destino de dinastias inteiras. Todas as manhãs, aqui ocorrem cerimônias de troca da guarda que atraem milhares de turistas. Desta vez, você poderá ver os guardas, vestidos com uniformes vermelhos e chapéus pretos, cumprindo suas funções com precisão militar. Castelo de Frederiksborg, situado na Dinamarca, impressiona por sua magnificência. Sua área é de cerca de 32 mil metros quadrados. Este palácio, construído no século XVI, serviu como residência para a família real
e foi o centro da vida política do país. Imagine como em suas varandas passeavam reis e rainhas, admirando os belos jardins que ocupam quase 30 hectares. Eles foram projetados no estilo barroco, o que os torna análogos aos modernos jardins botânicos. Mas isso não é o mais surpreendente. Dentro do castelo, encontra-se uma das maiores coleções de retratos da Europa. Mais de 70 pinturas que retratam membros da família real e outras figuras históricas. Esses retratos não são apenas pinturas, eles contam histórias que abrangem eras inteiras. Sabe o que é ainda mais intrigante? O castelo não foi apenas uma residência real, mas também um local onde aconteceram os mais importantes eventos políticos. Em seu território, foram assinados tratados de paz que mudaram o mapa da Europa. E aqui começa o verdadeiro mistério. Algumas salas do castelo guardam segredos que ainda não foram desvendados. Por exemplo, na Sala Dourada, encontra-se uma coleção única de móveis que tem mais de 500 anos. Entre os muitos artefatos, destaca-se a famosa coleção de tapeçarias, que foram criadas a partir de esboços de artistas renomados. Elas não são apenas belas, mas também narram as vitórias e derrotas das tropas reais, transformando cada olhar sobre elas em uma viagem no tempo. E sabe qual é a coisa mais impressionante? O castelo de Frederiksborg protege não apenas suas paredes, mas também os canais, cercados por águas que em tempos antigos serviram como defesa contra inimigos. A largura desses canais atinge 8 metros, o que confere ao castelo uma aparência ainda mais imponente. Imagine um castelo que parece ter saído das páginas de um conto de fadas. O castelo de Neuschwanstein, localizado na Baviera, inspirou a criação do Castelo da Bela Adormecida na Disneyland. Sua altura chega a 70 metros e suas paredes são adornadas com intricados afrescos e esculturas que parecem ganhar vida contra o fundo pitoresco dos Alpes. Neste castelo, escondem-se muitos mistérios. Você sabia que ele foi construído não para defesa, mas como residência pessoal do rei Ludwig II? Seu sonho era criar um espaço ideal onde pudesse se afastar do mundo. E esse espaço se tornou uma verdadeira obra de arte. Mas isso não é o mais estranho. Durante a construção do castelo, Ludwig II utilizou tecnologias modernas de sua época, como a iluminação elétrica. Imagine que no século XIX já havia lâmpadas instaladas aqui, iluminando enormes salões e corredores, criando uma atmosfera de mistério e magia. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O castelo foi construído em apenas alguns anos, mas seus interiores permaneceram inacabados. Neles é possível ver detalhes que poderiam ter sido aprimorados, caso o rei não tivesse morrido em circunstâncias misteriosas. Sua morte deixou muitas perguntas, e alguns ainda acreditam que o castelo esconde segredos que ninguém se atreve a desvendar. Mas sabe o que é mais surpreendente? A cada ano, o castelo atrai mais de 1 milhão de turistas que desejam ver sua beleza com seus próprios olhos e conhecer sua história enigmática. Castelo de Malbork, uma construção majestosa, ocupa uma área de 50 hectares. É como um bairro inteiro da cidade.
Suas paredes alcançam alturas de até 30 metros e foram utilizados mais de 30 milhões de tijolos. Cada tijolo foi feito à mão, o que torna esta fortaleza uma verdadeira obra de arte. Mas isso não é tudo. O castelo foi construído no século XIII como residência da Ordem Teutônica, e sua arquitetura combina elementos góticos com influências das tradições locais. Os pátios internos estão imersos na atmosfera medieval, onde cada canto pode contar sua própria história. Sabe o que mais impressiona? O castelo podia acomodar até 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Eram não apenas cavaleiros e suas famílias, mas também servos e artesãos, criando uma vida vibrante dentro das suas paredes. E aqui começa a parte realmente insana. No século XVIII, o castelo se tornou alvo de destruição quando foi tomado pelas tropas prussianas. A restauração só começou no século XX e hoje mais de 500.000 turistas o visitam anualmente para testemunhar a grandeza da arquitetura medieval. Imagine como eram os banquetes nesse castelo. Longas mesas com pratos que pesavam até 100 quilos. E nas masmorras havia enormes reservas de alimentos para sustentar os sitiados. O castelo, cercado por um fosso e poderosas paredes, tornou-se um símbolo de força e riqueza da Ordem Teutônica. Mas sabe o que é surpreendente? Dentro do castelo há um museu único, onde é possível ver armaduras e armas antigas, utilizadas nas batalhas que decidiram o destino de nações inteiras. O castelo de Edimburgo ergue-se sobre uma rocha de 130 metros de altura. Ele pode ser visto de qualquer ponto da cidade. Mas não se trata apenas de uma fortaleza. Em suas paredes está guardada a Pedra Real da Escócia, que foi utilizada na coroação dos reis escoceses. Você sabe o que é essa pedra? Ela foi levada para a Inglaterra em 1336 e retornou somente em 2004. Por suas muralhas passaram não apenas reis e rainhas, mas também ferozes cercos. Em 1562, o castelo suportou um dos bloqueios mais longos da história, nada menos que 8 meses. E agora imagine, nesse tempo, os defensores não só se mantiveram à defesa, mas também criaram caminhos subterrâneos, secretos, para transportar suprimentos e armas. Como conseguiram isso? Os segredos desses túneis ainda despertam o interesse dos historiadores. Mas isso não é o mais estranho. O castelo foi testemunha de inúmeras lendas e mitos. Contam que suas paredes são habitadas por fantasmas, incluindo o espírito de um cão que guarda esconderijos de tesouros. Sabe o que é ainda mais surpreendente? No século XVII, aqui foram realizados experimentos com canhões que disparavam projéteis pesando até 100 quilos. O Castelo de Edimburgo não é apenas um ponto turístico histórico, é uma verdadeira enciclopédia de eventos, cada um aguardando seu pesquisador. E em suas masmorras, ainda é possível encontrar vestígios de antigos habitantes que deixaram seus mistérios. Há 80 anos, foram encontrados aqui os restos de uma antiga oficina de armaria, onde espadas para o exército real eram fabricadas. O majestoso castelo de Osaka, construído no final do século XV, não era apenas uma fortaleza militar.
mas também um símbolo do poder dos samurais. A altura de sua torre central atinge 30 metros e suas paredes são cercadas por densos jardins que parecem guardar seus segredos. Imagine que em suas entranhas se escondem mais de 80 mil artefatos que contam a agitada história do Japão. Esses itens variam de armaduras de samurai a raros manuscritos que se conservaram desde aquela época. Mas isso não é tudo. A cada ano, o castelo recebe mais de 2 milhões de visitantes. Agora, imagine que o castelo sobreviveu a vários cercos destrutivos, incluindo a famosa batalha no século XVI, quando suas paredes foram alvo de ataques inimigos. Apesar disso, ele foi restaurado e se tornou um símbolo de orgulho nacional. Você sabia que o castelo possui um sistema de proteção que inclui fossos profundos e altas paredes de pedra feitas de um tipo especial de rocha, capaz de suportar fortes impactos? Essas paredes, com espessura de até 30 metros, protegiam o castelo dos inimigos e hoje servem como um monumento histórico. O castelo também é famoso por sua beleza na primavera, quando mais de 30 mil cerejeiras florescem, criando uma paisagem impressionante. Nessa época do ano, é possível ver milhares de fotógrafos capturando o momento perfeito. Mas há mais um fato que pode te surpreender. O castelo de Osaka foi um dos primeiros edifícios no Japão a ter um sistema de iluminação elétrica instalado no século XIX. As inovações não deixaram de lado este objeto histórico, transformando-o em um vibrante símbolo de ideias ousadas e tradições. O castelo Eilean-Donan, localizado em uma pitoresca ilha cercada pelas águas de 3 lagos, tornou-se um símbolo da Escócia. Sua altura atinge 27 metros e as paredes são construídas de pedra cinza, que os artesãos locais extraíam das montanhas circundantes. Antigamente era uma fortaleza que defendia as fronteiras do clã Macrae, e sua história é repleta de intrigas e batalhas. Mas você sabe o que é mais interessante? O castelo foi praticamente destruído em 1920, quando se tornou vítima da Grande Guerra. A restauração começou apenas 30 anos depois, e para isso foram utilizados desenhos e fotografias originais, com o intuito de devolver-lhe a antiga glória. Imagine como, durante o processo de restauração, cada detalhe foi recriado com precisão, incluindo as janelas antigas e as pesadas portas de madeira. No terreno do castelo, há um museu que exibe armas e artefatos da época dos clãs. E agora imagine que Eilean-Donan se tornou um dos locais mais fotografados da Escócia, atraindo cerca de 100 mil turistas anualmente. Ao redor do castelo, paisagens pitorescas se expandem, onde habitam focas cinzas e diversas espécies de aves, o que o torna não apenas um tesouro histórico, mas também natural da região. E o mais empolgante, o castelo Eilean-Donan foi cenário de muitos filmes, incluindo Coração Valente, com Mel Gibson, o que aumentou ainda mais sua popularidade. Portanto, se você algum dia estiver na Escócia, não perca a chance de ver esta fortaleza que atravessou os séculos carregando o espírito da história escocesa.